Fala galera, esse vídeo é para todo mundo que está batalhando aí, fazendo prospecção fria, todo mundo está gastando dinheiro em campanha para o WhatsApp e não está conseguindo gerar lead qualificado, interessados nos serviços da tua agência. Independente do serviço que você for estar prestando, esse funil ele vai resolver os teus problemas se tu conseguir executar todos os passos que eu vou mostrar a seguir. Esse é o famoso funil de sessão estratégica, ou funil de consultoria gratuita, de reunião gratuita, enfim, como você quiser chamar. E basicamente esse funil é responsável por, sei lá, 99% da receita da minha agência até hoje. Visto que muito poucos dos meus clientes vieram a partir de indicações ou até mesmo ali prospecção fria. Fazem mais ou menos 2 anos que eu executo esse funil de uma maneira ou outra, sempre evoluindo, descobrindo coisas novas, testando coisas novas principalmente. E agora eu vou trazer para vocês exatamente quais são as etapas desse funil e na prática mesmo o que todo mundo está escondendo de vocês, né? O que eu não vejo na verdade ninguém te dizendo esses detalhes, entregando com tanta clareza alguns ajustes que vão fazer tu ter resultados, né? Tanto no que se fala a questão do funil de vendas mesmo, tanto quanto a parte prática de anúncio. Então vamos lá. Esse aqui é o meu funil preferido, né? Top 1 para geração de leads e reuniões. Para a gente começar aqui, Russell Brunson já diria que um funil é uma sequência estratégica de passos que guia uma pessoa desconhecida a se tornar um cliente pagando. E o Alex Hormozzi fala que um funil é apenas o caminho mais eficiente para converter a atenção em dinheiro. Então, basicamente, esse nosso funil de sessão estratégica ele é o caminho inteligente construído para levar alguém que nunca ouviu falar da nossa agência até uma reunião conosco, de forma natural e sem resistência. Então, basicamente, o que a gente vai estar fazendo aqui é construindo um funil para que a gente possa estar basicamente divulgando, né? Fazendo propaganda, mais precisamente anúncios no Instagram e no Facebook, para estar encontrando aquelas pessoas interessadas, né? Que são o teu público-alvo e compartilham a dor que tu consegue estar solucionando com o teu serviço de agência. E é como tu consegue conectar essa pessoa, né, contigo. E sem ficar querendo vender o teu serviço, ficar fazendo anúncio de commodity, aquelas campanhas de mensagem de WhatsApp com gestão de tráfego, mais edição de site, mais criativos por R$ 1.500. Não, não é nada disso. É como que tu consegue estar realmente se diferenciando e criando um sistema, cara, que funciona, né? Tem funcionado para mim, sabe, pelos últimos anos aí. Eu vejo que praticamente todas as agências têm um funil desse tipo, mas ninguém te diz, te mostra na prática como que eles fazem. Então, a primeira etapa do nosso funil é a parte de anúncios no Facebook, no Instagram. Tá? Qual que é o objetivo dessa primeira etapa? Que lá no funil, né, a gente sabe que lá em cima tem aquelas pessoas que nunca ouviram falar de ti, aí as pessoas que elas vão se conscientizando do problema delas, vão ouvindo falar de ti, até que depois elas se tornam clientes. É exatamente isso que a gente vai estar abordando no funil. Logo em cima, a gente vai estar fazendo um tráfego frio, né? Ou seja, para aquelas pessoas que não conhecem ainda sobre ti, sobre a tua agência. Então, o objetivo, né, dessa parte é a geração de leads, tanto quanto a geração de reuniões. Por que eu falo isso, né? Geração ali de cadastro ou schedule? Porque pode ser que você já tenha dados suficientes no seu Pixel, se você já investiu, sei lá, pelo menos alguns R$ 1.000 aí na geração de leads e você sabe fazer ali o funil de Pixel. Você tem alguns eventos de schedule, né, de agendamento de reunião, que ele é mais avançado. Então, se você faz esse traqueamento, pode estar usando schedule, se não começa com o evento de lead. Tá? Aqui, eu sempre utilizo mais ou menos 70% do meu orçamento de marketing, que é a lógica dos criativos que vão estar gerando lead para ti. Lembrando, o objetivo do funil é sempre avançar o lead para a próxima etapa, até que no momento ele vai estar lá comprando de ti, e não estar querendo vender o teu serviço através de um criativo. Então, para isso, precisa ter um conhecimento muito profundo do teu público-alvo, né, quais são as dores deles e que tipo de solução tu consegue estar gerando em cima disso, e aí embrulhar isso num pacote, né, e tá conseguindo criar o teu mecanismo único e aí todos os criativos. Mas vamos lá que eu vou te mostrar aqui quais são os que mais funcionaram para mim nesses últimos tempos, tá? Sempre criativos de depoimentos ou cases de sucesso. Então a gente sabe que a melhor propaganda que pode ser feita para nossa marca é algum cliente satisfeito compartilhando seus resultados. Então é sempre importante ter algum tipo de criativo aqui que vai estar indicando alguns cases. O que eu coloquei aqui? Problema mais solução. É um criativo que pode ser tanto em vídeo, tanto quanto em imagem, mas que você vai estar falando na prática qual que é a dor do lead que tu vai estar atraindo. Né? É com aquela dor que tu vai estar se conectando com esse cara que vai estar vendo teu anúncio ali no celular e vai parar para ver o resto do criativo, tocar no botão, enfim, agendar uma reunião contigo. Então tem que saber desenvolver isso. Pode fazer um criativo de vídeo, eu gosto de testar bastante criativo de vídeo para fazer storytelling, enfim. Inclusive, criativos em vídeo, tá? Nos permitem criar públicos personalizados. Então, vou falar disso em breve. Tá? Criativos em meme também, porque é muito bom para estar gerando um custo por lead barato, é algo diferente. Né? Então, muitas vezes, o diferente, na verdade, ele é muito mais atrativo, porque mais do mesmo não interessa as pessoas. E às vezes tu quer ser muito perfeccionista num criativo perfeito, que tu só vai somando tudo que tu já viu aí de concorrente,
mas na verdade tu não faz nada novo, nada diferente, que talvez seja o que o teu lead esteja precisando ver. Então às vezes eu faço também alguns criativos com IA e até mesmo de memes. E o lead magnet, tá? O que que é o criativo do lead magnet? Eu vou aprofundar isso em outro vídeo, mas basicamente é como tu consegue tá entregando uma oferta de valor que o cara vai se sentir burro ali e não clicar no teu anúncio para receber essa oferta, essa isca, basicamente. E aí eu já vou mostrar aqui para vocês, tá? O que que eu faço de segredos que me ajudam muito a ter resultado dentro do funil, tá? Nessa primeira etapa, a gente já vai criar 2 públicos personalizados lá dentro do Facebook. O primeiro público personalizado que a gente vai criar é esse aqui de visualizaram 95% do vídeo de anúncio que tu subiu ali. E aí todo vídeo também de anúncio que tu subir pode estar adicionando dentro desse público. O segundo público vai ser um lookalike, ou seja, um público semelhante de 1% de todo mundo que visualizou esse vídeo, tá? Por quê? Porque esse vai ser um público muito barato pra gente, ao mesmo tempo é um público interessante, tende a ser um público quente que sempre funciona pra mim. Por quê? Porque a gente vai estar pegando todo mundo que assistiu o teu criativo até o final, ou seja, só o teu público-alvo que ficou interessado ali na tua solução, assistiu o vídeo até o final, e ele muito possivelmente, né, vai ser um lead quente, vai ser adicionado a esse primeiro público aqui, e depois a gente cria uma base aqui de aproximadamente 1 milhão de leads que são semelhantes a ele, tá ok? Às vezes é muito melhor estar usando esse tipo de público aqui do que ter que descobrir esses caras lá filtrando por interesses e comportamentos dentro da plataforma. Sei lá, para mim funciona muito. Então aqui estão os públicos, tá? Que eu utilizo também nessas campanhas. Eu não vou ficar abrindo o gerenciador aqui porque o foco não é estar te mostrando na prática sobre meta ads, enfim. Mas quais são os principais públicos que eu utilizo para estar gerando leads para a reunião, tá? Primeiro público que eu utilizo, sempre testo também público aberto ou algum público Advantage Plus, mas no aberto mesmo, quando o criativo ele é bom e o teu pixel já é inteligente, sempre vale a pena testar esse público. Segundo público que eu utilizo é um público nichado / interesses. O que eu quero dizer? Esse aqui é definitivamente o público alvo que tu vai estar pescando lá dentro do gerenciador. Então aqui usa a tua cabeça realmente para estar identificando, né? Por exemplo, eu trabalho aqui com imobiliárias. Então eu entro lá no gerenciador, eu seleciono imóveis, eu seleciono algumas construtoras, eu seleciono plataformas de portais imobiliários, e aí eu até nicho, né, eu limito isso, de repente, para pessoas que são empresárias, pessoas que são sócias, enfim, para pegar aquelas pessoas que são realmente donas de um negócio e aí tem interesse em imóveis, né? Muitas vezes um público ali, dono de imobiliário, às vezes corretor, sempre aparece nesse público, tende a funcionar. Então, se for o seu caso, faz isso para veículos, para clínicas, enfim, e-commerce, você que sabe. E aí, o terceiro público, que eu também anuncio, é esse aqui, né? Então, toda vez que algum lead vai assistir algum vídeo importante, algum anúncio meu até o final, né, eu vou ter um público de lookalike que vai estar sendo utilizado como público para todos esses meus criativos que eu vou estar fazendo na primeira etapa. Lembrando, isso aqui é para o público frio, tá? Então, uma coisa que você tem que fazer também é o seguinte, é excluir daqui nos teus públicos todo mundo que de repente já visualizou alguma página tua, ou até o cliente, agendou reunião, enfim, porque a gente vai ter uma etapa do funil só para eles, tá ok? Segundo passo aqui, tá? Que é o estágio da landing page. Todo lead que ele realmente se interessar ali pelo criativo, ele vai querer mais informações antes de simplesmente agendar uma reunião, até comprar alguma coisa, né? Então é por isso que aqui a gente vai começar realmente a construir o nosso modelo de oferta, né, e preparar o lead para essa reunião e lá na frente estar recebendo, enfim, uma oferta high ticket ou qualquer tipo de oferta que você esteja fazendo por aí. Qual que é o objetivo dessa landing page? Não é vender o nosso serviço, e sim vender a reunião. Então aqui a gente vai meio que pegar o que foi comunicado no criativo e a gente vai estender, né, com todas as armas que a gente tem para persuadir o lead para a reunião. Essa aqui não é nenhuma aula de copy, mas eu vou mostrar para vocês como que a simples cópia de mecanismo único e depois uma LP com os benefícios e depoimentos são o suficiente para estar agendando reunião. Claro, o que importa é o que vai estar escrito aqui e o quão bem você vai estar conseguindo comunicar isso para o seu público-alvo. Então, por exemplo, a gente já coloca exclusivamente nessa landing page para quem que é essa oferta, para quem que é essa solução que a gente está anunciando. Porque assim a gente vai estar nos comunicando até com uma autoridade para isso, e o lead, quando bater aquilo, ele vai ter aquela sensação de, pô, isso é para mim, esse cara já tem experiência nisso, eu sou o público-alvo dele. Então, por exemplo, exclusivo para donos de loja de carro. E aqui é a cópia do mecanismo único. Eu já coloquei um template aqui que você pode estar começando a implementar, que é, por exemplo, receba 10 visitas em 5 dias através do nosso sistema de agendamento de veículos. E aí você coloca garantia de 7 dias, ou você pode até colocar garantia de risco zero, ou até mesmo tirar a garantia, né? Qual que é a lógica aqui? É você estar comunicando para o teu lead, primeiramente, o que ele vai ter de sonho percebido, né, de resultado com você. Então aqui, uma headline com um mecanismo único, mais uma promessa. Depois, não tem como ver aqui a landing page, mas basicamente é mais detalhes sobre isso. Então aqui você pode usar seja imagens, ou textos, ou ícones, para dar mais detalhes sobre a tua metodologia, né, criar autoridade para ti e também frisar o resultado que ele vai ter pela frente. Também prova social, muito importante, tá?
dois cenários aqui. Se você não tem prova social, coloca algum tipo de estudo de caso que você consegue estar criando, que tipo de resultado consegue estar entregando para o lead, enfim. Se você tem estudo de caso, aqui é a hora de caprichar nesses materiais, porque vai criar muita credibilidade e uma sensação de leveza no lead na hora de estar ajudando uma reunião contigo. Tá? E aí, por último, um call to action para deixar claro para ele o que vai acontecer a seguir. Isso aqui, o que eu falei agora, tá? Então, criar curiosidade mais sonho de realização para o próximo ter interesse em saber mais e aplicar para ter uma reunião contigo. Nessa etapa do funil, tem mais dois públicos personalizados que a gente vai estar criando lá nos anúncios do Facebook, que são para todos os visitantes do site, né, que é basicamente essa landing page, e aí também o lead opt-in, tá? Por que eu faço isso? Porque aqui nesse botão, o lead vai abrir, ele vai colocar só o nome, e-mail e o telefone dele, que são os dados de contato. Por que eu faço isso? Porque dá aquela sensação para ele que, tipo, é um cadastro rápido. Com isso, eu já pego o contato dele, ele é um lead opt-in, é um contato frio que eu tenho na base, assim dizendo. Agora, depois disso, ele vai ser redirecionado aqui para o formulário de cadastro. É um formulário bem simples, aqui não tem absolutamente nenhum segredo. Qual que é a lógica aqui? Né? É fazer a qualificação do lead no funil para que você possa estar identificando ele como um lead desqualificado, né? E nem perder tempo com ele. Se ele é um lead zona cinza, que eu chamo, que é aquele cara que talvez até tenha condição de se tornar teu cliente, mas não aquele cara que realmente é o teu cliente ideal, que vai estar te pagando high ticket, e o lead alto potencial, que é o lead qualificado e MQL. Tá? Quais são as principais perguntas que eu coloco no formulário para estar qualificando o lead nas informações, né, que eu preciso? E isso vai estar dependendo de acordo com o teu nicho e do tipo de serviço que tu presta. Tá? Mas basicamente, quem que é esse lead dentro da empresa? Porque assim, uma empresa ela pode ter o dono, ela pode ter um vendedor, ela pode ter um gerente, enfim, qualquer tipo de funcionário. Então tu precisa se certificar que tu está falando com o dono da empresa, senão não adianta, senão tem que pegar esse contato, né, e tem que pedir para ele te passar o contato do dono da empresa. Qual que é a especialização da empresa dentro do nicho? Então a gente sabe que em alguns segmentos, né, existem vários tipos de subnichos, submercados dentro de uma área. Por exemplo, imobiliárias, né? Pode ser uma construtora, uma imobiliária, uma incorporadora, pode ser um corretor de imóvel, enfim. Então precisa estar entendendo isso. Quanto que a empresa fatura ou vende por mês, ou agenda de visitas, consegue de receita, enfim, de acordo também com as informações que tu precisa para qualificar o teu lead. O potencial ou a condição de investimento. O que eu quero dizer com isso? É sempre interessante também colocar no formulário algum tipo de informação de investimento que tu consiga entender também qual que é o poder aquisitivo desse lead, né? Às vezes a empresa dele fatura bem, mas ele não quer investir, né? Ou às vezes a empresa dele fatura baixo, mas ele pode estar com um potencial de investimento. Então, basicamente é você preparar ele para uma possível oferta, né? Se ele colocar aqui que ele não tem dinheiro, não está afim de investir, não adianta perder tempo entrando em contato com ele. E aí também o nome, o site, o Instagram da empresa para você fazer uma pesquisa e se preparar depois para a reunião. Esse aqui são os dois públicos personalizados que eu crio nessa etapa, que é o público de cadastro, que é quem vai chegar no final desse formulário. E lembrando, dentro desse meu formulário, eu já tenho a configuração de que o lead que é desqualificado, ele nem chega lá no final do formulário para contabilizar como lead. Então, todo mundo que entrar aqui nesse público de cadastro é um lead qualificado ou zona cinza para mim e deixa as minhas campanhas muito mais inteligentes. E a mesma coisa que a gente fez lá na landing page, a gente vai fazer aqui, que é criar um público lookalike, né, um semelhante de 1% de todo mundo que se cadastrou. Ou seja, tu vai estar criando um público muito mais inteligente, né, para estar testando criativo depois ou estar escalando os teus anúncios do que ter que ficar testando público de interesse, enfim. E aqui ponto importante, né, os leads desqualificados eles devem ser removidos do funil sem avançar para a próxima etapa. E uma dica mais avançada para quem já tem um volume de leads e de reuniões, né, o lead zona cinza ele deve ser enviado direto para uma página de obrigado sem passar pelo calendário. Ou seja, o calendário é a próxima etapa e eu vou justificar isso agora. Tá? Aqui no calendário que é isso? Isso aqui é para aproveitar os leads que estão mais engajados, eles já aproveitarem um horário para agendar uma reunião contigo e já garantir que tu tem um horário na agenda com esse lead. Tá? Então aqui a gente vai facilitar isso deixando a agenda aberta somente para os próximos 7 dias. E o motivo disso é que se tu deixar a agenda aberta para muito longe, tipo depois, cara, provavelmente vai ser um no-show. Né? Ou tu vai ter que ficar entrando em contato várias vezes com o lead para confirmar a reunião e ela possivelmente aconteceria antes. Então fecha a agenda para no máximo 7 dias. Eventos básicos de 45 minutos, eu recomendo ter 6 agendamentos no máximo por dia, porque mais que isso pode até estar afetando a tua performance. É sempre bom considerar também que sempre vai ter um no-show por dia, se for esses 6 agendamentos. E aí também só pode agendar no mínimo para daqui 24 horas, ou seja, se agora são 3 da tarde, o lead clicou no teu anúncio, entrou no teu funil, ele só consegue estar agendando para 4 da tarde do dia seguinte. E o motivo disso é para dar tempo dele passar por todo o processo de aquecimento que ele precisa para chegar engajado para a reunião, tá ok? E aqui, os públicos que a gente vai criar é o público de agendamento, o schedule, e aqui o público também de lookalike de 1%. Por que a gente cria esse público? Porque, cara, ele é cada etapa desse funil que eu estou mostrando para vocês, o lead ele vai ficando mais quente, e isso tanto para a tua base lá no CRM, para depois o processo comercial de fazer venda, mas isso é muito importante aqui dentro do marketing também, quando a gente está falando na criação de funil, porque isso contribui muito
pro avanço lá dentro do Facebook. Principalmente se tu fizer isso através de API de conversão. Então, utilize a API de conversão em todos esses eventos. E por final, tá? Uma página de obrigado, tá? Para que serve essa página de obrigado? Essa página de obrigado, ela serve para literalmente iniciar o processo de aquecimento do lead para reunião. Ou seja, muitas vezes o cara se cadastra lá no teu anúncio, ele gostou do teu criativo, mas ele não entendeu 100% o que vai vir pela frente ou o que consegue fazer por ele, porque, claro, ele não tem tanta informação para isso. Então aqui tu vai estar realmente preparando ele para essa reunião por dois motivos. O primeiro, porque, cara, se ele não curtiu o que tu tá falando ali, nem tem motivo para tu entrar na reunião com ele. Vai ser desperdício total o teu tempo, o teu closer, enfim, o orçamento da tua empresa, para estar perdendo tempo com esse tipo de lead que não tá interessado. Esse cara vai dar no show, entendeu? E aí os leads que ficarem engajados com isso, eles vão chegar com uma barreira de resistência muito menor na call, porque tu já vai estar falando a língua deles, eles já vão estar entendendo basicamente que tipo de problema tu resolve, o que tu consegue fazer na prática, mais ou menos quanto de investimento que o lead precisa ter, quais são os recursos que ele precisa levantar para estar conseguindo dar esse primeiro passo contigo, que tipo de resultado tu consegue estar extraindo com isso, tanto quanto está adicionando prova social aqui. Então, qual que é a primeira parte dessa página de obrigado? É adicionar uma VSL de 5 a 10 minutos, falando sobre os principais problemas que você resolve, mostrando brevemente sua metodologia, que tipo de benefício você consegue gerar e qual o próximo passo para que isso aconteça. Tá? Depois, aqui, esse botão vai ter muita prova social, isso é muito importante, e a partir dessa etapa do funil, quando o lead já está agendado contigo, esse cara é um lead muito quente. Porque ele já viu todo o teu conteúdo, né? Ele inclusive tá com uma reunião agendada contigo. Então tu tem que ter aquela sensação, pô, eu vou tratar esse cara como um follow-up infinito, até ele literalmente me dizer que nunca quer ser meu cliente, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai estar botando chuva de depoimento, né? Chuva de estudo de caso, tanto nessa página de obrigado, tanto quanto da VSL, tanto quanto depois nos anúncios de remarketing que a gente vai estar fazendo para ele, né? Tudo isso para motivar ele a participar da reunião, também confiar na gente. Depois, até mesmo depois que tu faz a reunião, o cara vai pensar, enfim, ter alguma objeção, tu vai estar de novo entrando em contato com ele lá nos anúncios com todos esses públicos personalizados. E aí é só botar uma campanha aqui para esse público aqui de schedule. A VSL, cara, ela é obrigatória para o lead assistir antes de entrar na reunião. Então uma coisa fundamental é tu se certificar na ligação de SDR que o lead ele vai assistir esse vídeo e antes de entrar na reunião também perguntar se o lead conseguiu de repente assistir o vídeo até o final, enfim, para já engajar ele também. Se ele responder que ele não assistiu, né, tu já dá um aviso para ele assistir. E até mesmo, cara, dependendo da situação, se o lead chegar muito solto assim na call, na própria call, quando tu já perguntar no início se ele conseguiu assistir o vídeo, e ele disser que não, tu já fala, não, então tá, então eu vou te mandar aqui o vídeo, tu abre rapidinho que eu vou só pegar fazer um café ali, sei lá. E aí tu faz ele assistir o vídeo, quando tu voltar ele já vai estar engajado. Isso é muito importante, cara, é muito importante mesmo. Se for comparar, assim, estatisticamente falando, depois que eu comecei a implementar esse funil de VSL ali para o engajamento do lead, as minhas reuniões, elas ficaram muito melhores, principalmente ali na parte do início, né, na parte de conexão com o lead, porque eu já estou com uma autoridade muito bem construída. E o sexto e último estágio desse funil aqui, porque eu não vou entrar na parte de vendas, é a parte de agendamento e confirmação de reunião. Então eu trouxe alguns pontos muito importantes, né? Principalmente que, assim, primeiro, nem todos os leads que se cadastrarem, ou seja, forem qualificados, eles vão agendar ali no calendário. Às vezes o cara não sabe quando pode, enfim, ele sai ali na hora, não está tão engajado, ele sai. Então, na parte de SDR, precisa estar agendando manualmente eles e principalmente enviando a VSL ali no WhatsApp, porque esse lead não vai passar pela página de obrigado para ver a VSL lá, já que ele não agendou ali pelo calendário. Segundo ponto, você deve validar e aprofundar nas respostas de qualificação do lead para a reunião. Somente se ele estiver engajado e tiver perfil, ele deve seguir para a reunião. Se não, cara, sugere ali o envio de algum estudo de caso, algum material breve de apresentação para dar uma engajada nele, ver se ele acha que aquilo é interessante, tem algo a ver com o que ele está buscando. Se não fizer sentido, de novo, não vale a pena agendar uma reunião. Todos os leads devem receber seu primeiro contato em até 5 minutos. Isso aqui é o que todo mundo fala e literalmente é uma das maiores verdades no que se fala de processo comercial. Quanto antes a gente conseguir entrar em contato com o lead, mais quente ele vai estar, mais engajado ele vai estar e com mais facilidade tu vai conseguir cumprir a próxima etapa do funil, que é de fato confirmar o agendamento ou agendar a reunião. Então isso vai te ajudar muito por aí. E todos os leads devem assistir a VCL de aquecimento para a call. Esse processo pode ser feito manualmente ou por IA. A IA ela dá muita liberdade, porém é importante aprender o processo manualmente, até mesmo para avaliar e melhorar a IA. Cara, basicamente isso quer dizer, se tu está começando agora e tu tem tempo, é um processo que tu tem que fazer manualmente, porque é uma coisa que tu vai ter que aprender para ter tua base como um dono de agência, né? Tanto lá na frente, depois quando tu for ter funcionários, precisa entender sobre o processo comercial para auxiliar eles e até mesmo cobrar eles de resultado, e não é diferente do que tu vai estar fazendo com a IA depois, ou seja, se tu não sabe como funciona o processo manualmente, como tu vai conseguir criar uma IA, um sistema para fazer todo esse pré-atendimento para ti? Não tem como. Segundo ponto, sempre faça double dial, ou seja, duas ligações seguidas. Isso vai aumentar muito o número de ligações atendidas pelos seus leads. E sempre tentar ligar para eles em 3 momentos diferentes ao longo do dia. Isso vai aumentar também muito a tua taxa de agendamentos.
E esse aqui é literalmente o mapa do meu resumo de sessão estratégica. Na verdade, é o funil que já me gerou aí centenas de milhares de reais e é o que literalmente sustenta aqui a minha agência no que se diz respeito a funil de vendas. Né? Eu não faço muita coisa com relação a webinars, eu faço venda através de cold call, enfim, mas representa uma parcela muito baixa aqui das minhas vendas, do meu faturamento. Então, isso aqui é o que toda agência precisa ter para estar gerando através de funil de prospecção paga. Com isso aqui, depois que tu estabelecer esse funil, tu vai conseguir, literalmente na noite por dia, com investimento, sei lá, R$ 100 por dia, tá agendando, sei lá, 3, 4, 5 reuniões qualificadas por dia. E aí teu trabalho não vai mais estar ficar, sei lá, extraindo lista do Google, batendo de porta a porta aí na tua cidade, tentando fazer venda sem investir, porque na verdade o teu tempo vai estar sendo compensado aqui com investimento no funil desse, que vai estar tirando agendamento. Se tu curtiu esse vídeo, deixa um like aí para me ajudar, se inscreve no canal e se quiser ter acesso a um conteúdo ainda mais avançado, onde eu vou destrinchar cada um desses estágios, ainda te fornecer todos os materiais, todos os templates para tu copiar e colar na estrutura da tua agência, considera entrar para minha comunidade de donos de agência, onde tu vai receber, cara, conteúdo ilimitado e muito avançado, inclusive uma call de onboard 1 a 1 comigo para a gente fazer todo o teu setup e garantir que tu vai conseguir aplicar tudo isso na prática. Te vejo lá dentro. Para participar é só clicar no link que está aqui no meu canal do YouTube. Forte abraço.